Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Saudações condominiais a todos os queridos amigos, a audiência aí da APSA também, toda a equipe da APSA. Já lançou o bordão, né? Ah, com certeza, a frase pegou, hein? Já são quase 3 anos espalhando aí essa frase pelos eventos aí do Brasil. Por onde a gente passa, estamos espalhando essa frase. Já virou jargão, hein? Isso aí. Nós disparamos uma comunicação e já saiu o seu jargão, viu? Tão Ô, cara, conhecido que bordão. honra, que honra, que honra. Muito obrigado, muito É. grato mesmo, viu? Muito grato. Vamos esperar um pouquinho, dar as 5 horas aí pro pessoal entrar pra gente dar início. Isso, não, exatamente. Enquanto isso, o pessoal fica à vontade aí para compartilhar. Eu vou fazer isso agora, tem um aviãozinho aí, né? Vamos compartilhar, vamos chamar o pessoal. Essa live promete, viu, pessoal? Isso aí. Deixa eu só Daniel é um compartilhar. maratonista das lives, né, Daniel? Ah, com certeza. A gente gosta muito de participar das lives. A gente entende que a nossa missão é retransmitir aquilo que a gente aprende pelo Brasil. E esse momento é um momento mais que especial para que a gente possa estar fazendo isso, né? Então a gente vem intensificando as lives aí do Papo Condominial e também estamos recebendo os convites para participar de várias lives aí pelo Brasil inteiro. Que bom. Agradeço aí pela sua presença. Sei o quanto é concorrida aí tua agenda. Mas é exatamente isso que você falou, a importância das lives, ainda mais nesse momento, né? A gente poder compartilhar boas práticas, conhecimento, é gratificante e enriquecedor para todos nós, né? Com certeza, todos ganham. Com certeza, meu amigo. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. A Peço gente já tem isso, isso já. aproveitar para passar uma dica legal aí pro pessoal. Gente, tem um coraçãozinho aí no final. Quanto mais vocês apertarem esse coraçãozinho, a gente vai entender que o conteúdo está sendo de valor para vocês, a APSA vai ficar feliz, o Papo Condominial vai ficar feliz. E mais do que isso, eu digo que o principal é que vocês vão estar dando aí um recado para o Instagram, que esse conteúdo está valioso e aí isso vai valorizar, que o Instagram vai começar a entregar isso aí organicamente aí para vários outros usuários, tá? Tô vendo aí bastante seguidores aí do Papo Condominial chegando, o pessoal do Sul aí, o pessoal entre síndicos, Guto Germando, meu amigo. O pessoal tá chegando aí em peso, hein, pessoal? Vamos chegando, tá subindo a audiência lá, já estamos com Bom, 28, tô gostando de 28 ver. É pessoas. isso aí. É isso. Nem O deu as 5 papo horas hoje, ainda, hein? olha só, olha o que o Giovanni colocou. O papo hoje é condominial, que bacana, hein? Bom, já está com a audiência boa. A gente nem chegou no horário, faltam alguns minutinhos ainda. Isso, tranquilo. Se quiser esperar o horário, eu acho que é bom que vai aquecendo a audiência, que o pessoal vai chegando aqui, tá? Tranquilo, fica à vontade. Conduz aí da maneira que você achar que deve e a gente está aqui à disposição. Grande Jean, um abraço, Jean. Sou fã do Jean, cara. Jean é aqui da nossa terra também. Ele, como se não bastasse tudo isso, você é um grande fã dele, um gigante profissional. Ainda é da minha terra. Olha que legal, cara. O cara aqui do estado de Sergipe, que coincidência boa, não é? Verdade. E a conversa foi boa também essa semana, né? Quando a gente estava ajustando Ah, aí, sim, combinando a sim, com live. certeza. Foi, com certeza. Tô vendo o pessoal aqui de Recife também chegando, o pessoal de Recife em peso, hein? A ápice é forte em Recife. Um abraço, Eduardo, aí, Next Auditoria aqui na live, pessoal. Eu fui gerente da filial de Recife por 4 anos só. Ah, rapaz, então você conhece bem a terra. Então, aí é que o pessoal de Pernambuco vai ficar mais feliz ainda. Tá Tô vendo vendo? também o pessoal do Maranhão chegando aqui, ó. Doutor Ricardo, um abraço. O pessoal tá chegando aí do Maranhão também, viu? Que legal, cara, que legal. Tô vendo aí a audiência já chegando, crescendo. Que legal mesmo. Muito feliz aqui pela oportunidade da gente estar aqui batendo papo condominial com todo esse público aí, audiência incrível aí da APSA. Da ápice do Papo Condominial também, né? Te uniu Com forças hoje. certeza. Isso, com certeza, com certeza. Tá faltando um pouquinho para as 5 horas, já já a gente pode começar, Daniel. Vamos só dar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar. Perfeito, perfeito, perfeito. O conteúdo hoje está Dois extenso, minutos, né? ó. Já estamos com 27 pessoas aqui online, pessoal. Se cada um dos 27 apertar nesse aviãozinho e chamar pelo menos aí umas 10 pessoas, vocês vão ver só o tamanho da audiência que vai chegar essa live, ó. Vamos experimentar fazer isso. Eu já fiz isso no começo, fiquem à vontade.
Aperta no aviãozinho, convida o pessoal para vir para cá, para a gente bater um papo condominial muito interessante aqui hoje. A temática está bem legal. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Rogério. Muita gente conhecida aí prestigiando nossa live. Uma honra. Querida amiga, síndicos profissionais de alto nível aí pelo Brasil, também chegando aqui. Vanilda de São Paulo, grande amiga. Essa profissional de sucesso aí em São Paulo também. Um abraço, viu, Vanilda? Audiência altamente qualificada hoje, hein? Com certeza, com certeza. A responsabilidade aumentando, hein? Vou aumentar aqui o ar-condicionado, botar para gelar um pouquinho mais. Mas isso é bom, com certeza. Isso é ótimo, que eu tenho certeza que quanto maior for a audiência e a qualidade aqui da nossa audiência, até mando um abraço, acabou de chegar aqui nosso querido Roberto Fagundes, da Tecmetria, aí de Recife. Quanto maior o nível da audiência, maiores serão o nível das perguntas e que vai enriquecer com certeza essa live aqui, hein? Vamos lá, vamos começar, Daniel, porque a gente tem bastante conteúdo hoje, né? Vamos lá? Isso. Vamos lá. Vou começar, vou me apresentar e depois eu passo aí a palavra para você, você se apresenta. Acho que você até dispensa a apresentação, mas é sempre bom, né? Fica tranquilo. Eu sou Marcelo Freire, eu sou executivo da APSA, atuo no mercado imobiliário aí há mais de 15 anos. Hoje a gente traz aqui um conteúdo para vocês, a live de como o síndico tem se comportado durante a crise. Algumas lições, dicas, experiências. E aí hoje a gente traz aí o Daniel, do Papo Condominial, para enriquecer cada vez mais aí de conteúdo as nossas lives. Daniel, por favor, agora é com você. Se apresenta, por favor. Saudações condominiais a todo mundo. Eu me chamo Daniel Lima, vim da cidade de Aracaju, de onde eu resido e estou nesse momento, tá? Sou criador do Papo Condominial, que graças a cada um de vocês e graças a empresas como a APSA, por exemplo, os advogados condominiais, engenheiros, empresas em geral do segmento condominial, junto com o síndico, graças a vocês, nos transformaram já na maior mídia condominial regionalizada do Brasil. Então, é com muito orgulho que aqui estou percorrendo também o Brasil inteiro, fazendo evento, dando consultoria, tá? E sendo aí considerado o maior hub nacional de conexões condominiais aqui, que tem feito aí essas conexões, apresentando pessoas, gerando negócios, gerando conexões com síndicos. Então, convido a vocês, a partir de agora, a ficar aqui para que possamos aprender um com os outros, tá? Todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo desses quase 3 anos. Vamos lá. Agora falando um pouquinho da APSA, nós somos uma empresa de 88 anos, com atuação nacional. Hoje estamos presentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Fortaleza e Maceió. Agradeço a todos pela audiência. Nós, todas as quartas e sextas, temos lives aqui com temas importantes voltados para o mercado imobiliário. Na próxima quarta-feira, nós teremos uma live da área de locações, com o tema como ficam as vistorias de imóveis em período de pandemia, durante a pandemia. E na próxima sexta-feira, na área de condomínios, como a educação à distância e as redes sociais têm ajudado na vida dos síndicos profissionais de condomínios. Então, assim, na próxima sexta-feira com o Marcelo Heller e com a doutora Gabriela Macedo. Acho que o Daniel também conhece a doutora Gabriela Macedo, lá de Salvador. Grande amiga, doutora Gabriela Macedo, perfil Fale com a ADV, ela é maravilhosa. Isso aí. Então, vamos começar? Vamos sim, com certeza. Dentro do nosso tema aqui, como o síndico tem se comportado durante a crise, vou trazer para você, Daniel, assim, uma pergunta que está mais do que na mídia, em foco nesse período, né? Na sua percepção, como os síndicos têm se comportado diante desse aumento da inadimplência em tempos de Covid-19? Olha, excelente pergunta, Marcelo. Vamos lá. Os síndicos têm procurado entregar e buscar soluções, muitas vezes eu até digo que no desespero, sem consultar jurídico, sem observar a legislação. E eu gosto de enfatizar sempre, eu acredito muito na boa índole de todos os síndicos do Brasil, acredito muito que eles não fazem as coisas por qualquer que seja outro motivo, a não ser fazer o bem,
mas muitas das vezes esse excesso de vontade de fazer o bem acaba que ele acaba esquecendo do lado, né, da legislação. E aí é onde eu falo que é essencial hoje, você não dá para ser um gestor sem uma assessoria jurídica, sem um assessor técnico na área de engenharia, sem um bom profissional na área de contabilidade para poder te dar um respaldo ali e estar fazendo aquela auditoria preventiva constantemente, tá? E, obviamente, uma administradora aí que possa e deva estar sendo ali o teu braço direito durante a tua gestão. Quanto à inadimplência, no começo da Covid, digamos assim, que não foi tão sentida, tá? Ainda estava no começo, mas já percebe-se, e até a gente já viu estudos falando que as pessoas, de maneira geral, seja elas proprietárias de empreendimentos em condomínios comerciais ou residenciais, já foi feita uma pesquisa com essas pessoas e, infelizmente, a cota condominial já está na lista das 5 coisas que são menos prioritárias para se efetuar aquele pagamento mensal. Tá? Então, mas para isso tem alguns remédios, vem sendo discutido o que é que pode ser feito, tá? Como, por exemplo, tem gente que chega ao ponto de querer tirar multa, juros, dar desconto na cota condominial, tem gente que quer, por exemplo, utilizar o fundo de reserva, tá? E aí aparece, inclusive, eu costumo dizer também que, da mesma maneira que, infelizmente, a maioria do mercado está sendo infectado, tá? Agora eu vou falar financeiramente, tá? Infectado, utilizando o termo da pandemia, né? Infectado financeiramente, ou seja, tendo sérios prejuízos, desemprego, a grande maioria está passando por essa situação. Mas tem uma outra turma que está surfando nessa onda, cara. E tem uma outra turma que nunca faturou tanto, tá? Porque eu te pergunto, como é que está o condomínio hoje que tem garantidora de cota condominial? Então, o condomínio, se ele tem uma boa empresa, ele está bem tranquilo. E aí estão surgindo também empresas, startups, soluções de pagamento, para quê? Para que ele possa dar alternativas, coisas que a gente nunca viu. Por exemplo, tem empresas aí fazendo o quê? Parcelando a cota condominial em X vezes, em troca de ganhar alguns juros em cima dessas parcelas. Mas assim, que o condômino consciente, o que é que ele tem feito? O condômino consciente tem se utilizado desses recursos para que ele sabe também que, pronto, o Papo Condominial, ele encabeçou uma campanha, e isso eu vi várias entidades encabeçarem no início da Covid, e você foi muito feliz com essa pergunta, porque no início da Covid, e vem ficando agora cada vez mais forte essa questão da inadimplência, tá? A gente enfatizou uma campanha falando para os síndicos, encaminhe isso aqui para seus condôminos, falando o quanto que é importante, porque a ideia, infelizmente, o que é que a gente percebe? O condômino, ele tem a falsa sensação que é porque ele não está podendo usar a piscina, aí o condomínio tem que cobrar menos, que é porque ele não está podendo usar a academia, o condomínio vai vir mais barato, enfim. Então, o condômino não tem essa noção da legislação, do que é que pode e do que é que não pode, tá? Eu estou falando de maneira geral, na maioria dos casos. É claro que sim, eu falo que tem condôminos, inclusive, vários excelentes condôminos aqui da APSA e de outros administradores que estão assistindo aqui agora, essa live, que tem sim muita noção. Eu estou falando de maneira geral, tá? Sempre eu falo num percentual maior, eu nunca falo que é 100%, tá? Então, acredito que é isso. Soluções estão sendo tomadas, tá? Acordos que nunca antes foram feitos, por exemplo, dividir para mais vezes, só faço acordo que o valor da parcela mínima seja X. Eu vejo que hoje o momento está, assim, muito mais flexível, tá? Está muito mais flexível. E aí os síndicos têm que ter só muito cuidado, tá? Com esses acordos e essas flexibilidades para ele não cair aí em maus lençóis, como se fala aí no popular, não é? Sem dúvida. É um papel de conscientização também dos condôminos em relação à importância do pagamento da cota condominial, tudo que engloba a cota condominial, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente acompanha a inadimplência, né? Então a gente pode afirmar que realmente houve um aumento, né, nessa inadimplência. A gente vinha em janeiro e fevereiro na casa dos 5%, em março já passa para 7%, em abril a gente encerra com 13%. Então, assim, é uma variação grande, um período tão curto. Verdade. Eu vim acompanhando maio, mas, assim, deve ter uma crescente também, pelo que a gente tem olhado ao longo do mês, ao decorrer do mês. Aqui a gente também criou um produto justamente para esse momento de pandemia, para auxiliar os síndicos, auxiliar os condomínios na preservação do fluxo de caixa, que é uma parceria que nós fizemos com a G5 Partners,
que garante lá 12 meses da cota condominial. Então, é justamente para impontualidade, para evitar o impontual, ninguém fica devendo porque quer, né? Ainda mais sabendo da importância da cota condominial e, sem dúvida, o papel da administradora nesse momento é essencial para auxiliar lá o síndico na gestão do condomínio. Vamos eu lá, quero vamos só para a complementar, próxima? deixa eu só complementar mais uma coisa que eu lembrei aqui agora, Marcelo. Eu participei de uma live hoje com meus amigos portugueses, tá? Isso, pessoas de Portugal, lá de todo o canto de Portugal. E hoje estava sendo comentado que as seguradoras, tá? Existe uma espécie de um tipo de seguro lá em Portugal, tá? Não sei se isso tem aqui. Segunda-feira eu vou fazer deixa eu ver, quarta-feira, me desculpa, vou fazer uma live com um especialista em seguros e vou perguntar a ele se aqui no Brasil, se tiver algum especialista de seguro aqui assistindo a live, fique à vontade, comente aí, uma espécie de um seguro que cubra, tá, as cotas condominiais. Eu achei muito interessante isso lá na live, quero levantar essa informação. Pode continuar. Vamos lá. O nosso produto aqui é o Condomínio em Dia. Foi o produto que a gente lançou nesse período. Vamos lá. Vou fazer uma segunda pergunta para você, tudo bem? Fica à vontade. Vamos lá, então. Ainda nesse cenário, né, onde todos estão nas suas residências, né, a gente fala que é o nosso porto seguro, sem dúvida os problemas internos dos condomínios se potencializam, né? Ainda mais nesse período com lives, alguém quer escutar um som um pouquinho mais alto, além do horário, é o condômino, o vizinho que chega e quer trocar de roupa no corredor, deixa o sapato no meio do corredor, são as crianças do vizinho de cima que estão brincando, porque criança dentro de casa o tempo todo, ainda mais durante esse longo período, ficam muito agitadas, né? Como que os síndicos têm atuado nessa gestão de conflitos? Porque, sem dúvida, gera conflito habitualmente. Nesse período, então, onde a ocupação é muito maior, ela se potencializa bastante, né, Daniel? Com certeza. Com certeza. Assim, eu quero dizer o seguinte. A gente tem visto situações e situações. Como assim, Daniel? Tem casos, inclusive, que estão acontecendo. Vou dar um grande exemplo aqui. A live do Alok, nosso querido síndico Márcio Raschkowski, que também é advogado, é um grande palestrante nos eventos da APSA também, nosso amigo de nós todos aqui, com certeza nosso mestre. E assim, Márcio foi um exemplo fora da curva. Fora da curva, por quê? Via de regra, 100%. Ele poderia ter liberado aquela live? Não poderia, gente. Mas ele consultou, ele conversou com a comunidade. Claro que não foi unanimidade. Unanimidade, gente, vai ser praticamente impossível em condomínio, tá? Mas ele conseguiu conversar com a comunidade, alinhou tudo e fez a coisa acontecer, tá? Problemas têm acontecido bastante, tá? Nunca antes foi tão necessário se utilizar aí da mediação de conflitos, né? Então a gente tem procurado aprimorar aí a nossa mediação de conflitos, mas a gente percebe também que, por um lado, também tem gente aflorando, né? Porque a gente está trabalhando em casa, está sendo mais difícil, porque, assim, está com criança também, porque você ser adulto e tá ali no seu ambiente, em casa, trabalhando, é uma coisa. Agora, segurar uma criança sem poder sair, com aula na escola online, cara, é difícil demais, cara. É muito difícil. E ter que conciliar tudo isso, sabe? E a gente está percebendo que, infelizmente, eu estou vendo muitos síndicos entregarem seus cargos, tá? E aqui eu queria fazer um apelo que não entregue seus cargos, peça ajuda, faça parte de grupos de síndicos e, acima de tudo, esteja em primeiro lugar com sua administradora, com seu jurídico, tá certo? Se consulte, divida a sua dor, não sofra sozinho, compartilhe o que é que você está passando, tenho certeza que vai ter alguém para te ajudar, tá? E, acima de tudo, seja um bom ouvinte, se coloque no lugar do outro, tá? A gente sabe que tem gente que exagera, tá? Mas procure se informar um pouco sobre comunicação não violenta também, que é o tema que lhe dá habilidades aí para que você consiga contornar melhor as situações, tá? A própria mediação de conflito, que é quando o conflito já está instaurado, então são dois momentos diferentes, tá? Mas o que eu queria falar é isso, que realmente tem se agravado, tem tido, infelizmente, muitos síndicos que estão entregando os seus mandatos, tá? E eu faço um apelo novamente, não entreguem os seus cargos. E outra coisa que eu quero falar. Dentro disso que está sendo falado agora, o Givan de Mello, que tivemos a honra de ter a participação dele, nós fizemos uma mega live
que foi informações sobre o panorama mundial da Covid-19 pelo mundo, ao qual a APSA nos apoiou junto com o Secov Rio, e nós trouxemos o Givan de Mello. Pessoal, você sabe quem é o Givan de Mello? É o administrador do Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele participou de uma live conosco e tem uma frase que ele falou durante a fala dele que ficou marcada. Onde ele nos colocou, diante de tudo isso que está acontecendo, esse monte de conflito nos condomínios, esse monte de problema latente, essa imensa responsabilidade que todos nós síndicos estamos, sabe o que foi que ele colocou? Eu achei muito bonito isso da parte dele. Ele nos colocou na mesma categoria que o pessoal da saúde. Ele quis dizer que nós somos heróis, nós temos grande responsabilidade na não propagação também da Covid aí pelos condomínios. Ele enfatizou isso muito claramente e estou enxergando muito claramente também que a profissão vai ser muito valorizada. Então, muito importante, você aproveite, a APSA tem uma formação maravilhosa aí, o GPU. Pessoal, certifique-se GPU, que eu tenho certeza que cada vez mais a demanda por síndicos não moradores, eu não gosto muito do termo síndicos profissionais, tá, pessoal? Porque eu conheço muito síndico morador, que eles são bem mais profissionais que os chamados síndicos profissionais, que muitas vezes a pessoa faz um curso rápido, super rápido mesmo, aquele de 1 dia, 2 dias, e a gente não deve se auto-intitular síndico profissional sem ter experiência. A gente vê gente no Brasil inteiro que desenvolve trabalhos maravilhosos, tá? Aí, pelo Brasil inteiro, que não tem o título de síndico profissional, mas são tão profissionais quanto. Então aí, doutor Alan Matias, até complementando aqui, ó. O GPU na veia, eu fiz o GPU, o Rio de Oliveira foi o primeiro certificado GPU na Bahia, lá em Salvador, tá? Então eu também valido, assina embaixo. O GPU é sensacional, você precisa procurar boas formações, porque está em constante valorização. O síndico vai estar cada vez mais valorizado. Sem dúvida. Obrigado aí pelos elogios ao curso. Eu aproveito para falar que o nosso curso está com 70% de desconto na modalidade EAD. Então, não só o síndico quer se tornar um síndico profissional, mas um síndico que quer se qualificar melhor, ou um conselheiro, ou até um condômino que queira aprender um pouco mais sobre as rotinas condominiais, como exercer a função de síndico, legislação e tudo que engloba uma rotina de um condomínio, a gestão de um condomínio. Busca lá o EAD, apsa.com.br/GPU, lá tem maiores informações e 70% de desconto durante esse período de pandemia, está garantido. Tá bom? Pessoal, obrigado, vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar. É 70%, não é 7%, não, pessoal. Pode continuar, Marcelo. Vamos lá. Sem dúvida, o bom senso é o que vai ser mais assim, primordial nesse momento, Daniel. Eu não tenho dúvida disso. Né? Existem todas as regras, existem legislações, convenção, regulamento interno, mas o bom senso sempre vai prevalecer nas relações. Afinal de contas, a gente está tratando de pessoas, né? Cuidamos de pessoas. É, verdade, com certeza. Então vamos lá, vamos no embalo então. Nesse cenário todo, quais são as lições aprendidas que a gente pode tirar de todo esse movimento, todo esse período que a gente está vivenciando agora? Olha, Marcelo, eu costumo falar e aprendi isso com vários colegas também, em várias lives que a gente participa, que eu gosto de enfatizar, além da gente ser uma pessoa que entrega muita live, faz muita live, se dedica a muita live, a gente também prestigia os produtores de eventos, de live, então a gente quer estar ali consumindo esse conteúdo e incentivando os colegas aí no mercado. Então, assim, eu costumo dizer que nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Veja que coisa, é ou não é? Eu falo que a gente nunca aprendeu tanto em tão pouco tempo. E o pessoal da área de direito ainda fala o seguinte, que o direito está evoluindo, vai evoluir, já está evoluindo e evoluirá em 5 meses o que iria evoluir em 50 anos. Veja só que momento que nós estamos vivendo, pessoal. Então, assim, o momento, o grande aprendizado é assembleia virtual. Né? O que é que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, olha que aprendizado interessante. A Assembleia Virtual ela já era feita anteriormente, não é algo que nasceu por causa da pandemia. Ela já acontecia, mas o pessoal tinha receio, porque ficava preso na convenção e tudo mais. Tá? Mas assim,
eu não estou querendo aqui abrir uma ampla discussão sobre a Assembleia Virtual, mas eu quero dizer o grande aprendizado e a grande lição que está totalmente dentro dessa pergunta, tá? Dessas lições aprendidas que você perguntou, tá, Marcelo? O grande sacada da Assembleia Virtual, eu acho que a grande reflexão e o grande benefício da Assembleia Virtual, para mim, a melhor de todas é o seguinte, e acredito que vocês vão concordar, se concordar, comente aqui, por favor, que é o seguinte, o síndico, normalmente, tem um quórum nas assembleias presenciais de 10 a 15% da totalidade do empreendimento. Estou falando, sempre quando eu estiver falando, pessoal, não estou dizendo que são todos. Estou falando da maioria, tá? A maioria das assembleias pelo Brasil inteiro, o síndico leva as decisões para serem tomadas por 10 a 15% apenas da totalidade do empreendimento. Veja, que percentual pequeno, claro, não menos importante, e todo mundo que está lá sabe que aqueles 15% que está lá, o que eles decidirem vale para toda a coletividade, tá? Mas aí eu te pergunto, será que os outros 85% que lá não estiveram, não foram porque não podiam? Ou não foram porque não quiseram, porque lá estava conturbado, porque tinha aquele condômino que gosta de ficar aparecendo mais do que o presidente, do que o síndico, de ficar criando caso. Então a gente sabe que tem muitas situações dessa, tá? Então eu falo que o principal benefício, gente, é que o número inverteu. O número inverteu. Hoje, com a questão da Assembleia Virtual, hoje as decisões não estão sendo mais tomadas por 10 a 15%. Estão sendo tomadas pelo contrário, gente. De 85 a 90 estão participando das assembleias virtuais, tá? E só 10 a 15% é que não estão. Veja como mudou totalmente a figura, gente. E agora totalmente validado, né? Porque já foi aprovado primeiro foi o Senado, foi para a Câmara devolveu para o Senado rejeitou o que a Câmara fez, já validou, e aí se alguém já tiver alguma informação mais recente, que aconteceu isso, tá? Eu estava no meio de uma live, o pessoal estava falando dessa PL, e o pessoal não estava acompanhando a votação, e eu estava acompanhando a votação, eu estava na live assistindo só, eu não estava falando. E aí eu dei a notícia ao vivo na live, o pessoal soltou fogos na live, que eu falei, olha, pessoal, acabou de ser aprovado, aí o pessoal, poxa, Papo Condominial tá ligado em tudo, muito obrigado, informação quentíssima, acabou de ser aprovado, e tipo, o pessoal ficou tudo feliz, então já está validado. Então, se alguém tiver uma informação mais quente, que a última etapa que faltava era a assinatura da Presidência da República, tá? Então eu não consegui acompanhar hoje durante o dia se já foi feito, e a estimativa foi que essa semana ainda acontecesse, né? Então se alguém tiver alguma informação mais nova, coloca aí, por favor, tá? Então, dessas lições aprendidas, eu falo que a tecnologia, ela vem cada vez mais fortalecendo o nosso segmento, a contar pela Assembleia Virtual, a contar pelo controle de acesso, que nunca antes foi tão fortalecido, e aí a questão da biometria também deu uma certa caída, aí hoje tem a leitura de íris, tá? Tem algumas situações que tem acontecido. Outra área que também tem sido muito implementada é a questão da segurança, tá? Que com essa pandemia, infelizmente, né? Parece que é uma coisa, cara. Parece que existe universidade para a criatividade desses bandidos. Cara, o que os bandidos criam de situações novas, eles se aproveitam dessa questão dos deliveries que cresceram imensamente, né? E, cara, tá demais, cara. Tá demais. Então tem muita coisa acontecendo aí, tá? Marcelão, vamos interagir, pode falar. E aí eu vou complementando. Eu acho que essas ferramentas digitais vieram, assim, já existiam, né, mas eram pouco utilizadas e com toda essa pandemia, com toda essa necessidade real de ser utilizada, houve uma explosão, né, na adesão aos usos de canais digitais, das ferramentas digitais, app, site. Isso a gente percebe também na nossa base de clientes. Então, assim, todo mundo sai ganhando, né? É muita comodidade. Nós desenvolvemos agora novas funcionalidades do nosso app também. Então, tem todas as informações, o síndico tem tudo o que ele precisa hoje para tratar toda a vida financeira do condomínio, quadro de funcionários, está tudo ali à mão dele, à disposição, e hoje a gente usa celular para tudo, né? Se quiser trabalhar só com o celular, você não precisa nem do notebook mais, basta o celular, você consegue fazer de tudo nele. Com certeza, eu quero deixar um recado para todos os síndicos do Brasil, toda a audiência que está aqui assistindo. Com toda essa tecnologia, peço que assim, não tenham discriminação com os idosos. Às vezes a gente acha que o idoso tem menos dificuldade. Rapaz, eu conheço aí pelo menos uma dezena de idosos que eles dão um banho na gente que é novo. Então, pessoal,
Não vamos achar, o meu prédio só tem idoso, essa questão de tecnologia não dá certo, eu acredito que eles vão ser contra. Gente, vocês nem tentaram ainda. Gente, vocês não querem ter trabalho, não vamos ser síndico, pessoal. Vamos honrar, vamos vestir a camisa, vamos honrar a confiança que as pessoas que votaram em nós nos deram. Vamos acreditar na nossa comunidade, pessoal. É esse o apelo que eu faço, tá certo? Pode continuar, Marcelo. Sem dúvida, só vou aí rebater agora. Mas de forma positiva. É assim, sem dúvida, sim, eu vou pegar carona até no que você respondeu na outra pergunta, fica cada vez mais evidenciada a questão dos serviços essenciais, né, e a importância dos serviços dentro de um condomínio, né, seja o serviço de portaria, de limpeza, do síndico, da administradora que está ali sempre presente, ao lado do síndico, auxiliando ele. Então, assim, isso ficou muito mais evidente, muito mais potencializado nesse momento. Então, assim, acho que essa é uma lição aprendida também, né? Fica a valorização de todo esse contexto voltado para a gestão patrimonial, gestão condominial. Vamos lá? Vamos para a próxima, porque o tempo é curto, né? Rapaz, quando a gente pensa que não, o tempo acabou, né? Vamos embora, vamos embora. E aí, pegando carona nessas ferramentas digitais, em tudo que a gente falou nessa última questão, quais são os tipos de negócios no segmento condominial que você acredita que irão crescer assim como nunca, que vão potencializar agora, daqui para frente? Olha, vários negócios estão surgindo, eu vou citar 3 especificamente, tá? Vou colocá-los basicamente na mesma escala, tá? Com a questão dessa enorme crise financeira, as garantidoras de cota condominial que nasceram no estado do Paraná, tá? E elas são muito fortes aí na região sul, eu percebo, muito forte mesmo. E aí elas estão se expandindo aí para o resto do Brasil e está começando a ser muito bem aceita, tá? Aqui eu não estou fazendo qualquer julgamento, se é legal, se não é. Eu sou a favor, tá? Para a maioria das situações é favorável, mas assim, eu não estou aqui falando que você... O que eu estou falando... A minha fala aqui é no sentido de dizer que eu acredito que o negócio das garantidoras de cota condominial vão crescer absurdamente. Porque assim, tem condomínios aí, cara, que tá com 70% de inadimplência. E aí, como é que resolve? Entendeu? Então, gente, precisa ter uma cobrança efetiva. Enquanto se cobra, como é que paga o salário do... Enquanto se aguarda, né? Vamos dizer, se o condomínio que não tem a garantidora, por exemplo... Como é que faz para honrar tudo aquilo que foi compromissado? Então, é uma solução, tanto a garantidora quanto todas essas outras startups, tá? Que oferecem soluções de pagamento, essa própria que a APSA fez essa parceria. Então, são várias situações, como o Giovanni colocou aí. Blinda a receita do condomínio, muito bem colocado. Frase, assim, pontualíssima que você colocou aí, viu, Giovanni? Muito obrigado. Blinda a receita do condomínio. Sem dúvidas, tá certo? Então, as garantidoras é um dos pontos que eu acredito. O outro ponto que eu acredito também são as empresas de portaria remota, tá? Portaria remota também vai crescer muito. Já vinha em constante crescimento, tá? E agora mais ainda. Em virtude que os condomínios, e eu até falo, tá? Geralmente o condômino, quando está buscando uma mudança, ele busca sempre baixar o custo, ele só quer focar no custo, ele só quer a proposta mais barata, tá? E aí o que é que eu falo? De todos os benefícios, o que menos importa, na minha opinião, o bom gestor, o benefício que menos importa, no caso da portaria remota, é a questão do custo, porque ele vai te dar um amparo muito interessante, você vai ter aí diversos parâmetros que você nunca teve, você vai parar de ter problemas pessoais. Aí eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Tem muitos condomínios que os porteiros adoeceram, os porteiros de mais idades, média idade, que essa doença, pessoas dizem que é só para os idosos, mas não é, para todas as idades, tá? Principalmente, sim, para os idosos e para quem já é enfermo, né? Mas pega todo mundo, mas e o porteiro que está faltando, o condomínio que, por exemplo, não trabalha com sistema de terceirização? Eu estou vendo condomínio que o síndico está tendo que ir para a portaria, pessoal. Isso não é demérito, também não estou falando que seja um demérito do síndico ir para a portaria, mas o ponto que eu estou falando é,
que talvez se você tivesse uma terceirizada, você não tivesse que ter que ir para a portaria no lugar do porteiro, que você, se você tivesse uma empresa de portaria remota, a empresa está lá responsável, ela está cuidando, ela tem estrutura, tá? Então são diversos benefícios. Acredito sim que a portaria remota vai crescer como nunca, tá? E o terceiro negócio que eu quero destacar é as conveniências dentro dos condomínios, tá? Estou vendo aí, tá pipocando, começando a pipocar de startup, tá? E elas crescendo assim absurdamente. E aí eu volto àquela fala que eu falei alguns minutos atrás. São as empresas que estão surfando na Covid, tá? E qual é a empresa que está surfando na Covid? Essas empresas que possuem soluções de mercado autônomo. Umas colocam, por exemplo, um box lá dentro do condomínio, outras utilizam a área comum, tá? Então, ela estimula também a honestidade. É muito interessante. Tanto é cômodo para o condômino, tá? Quanto ela estimula a honestidade, porque afinal de contas, está ali o produto, tudo bem, tem uma câmera filmando, mas qualquer um pode chegar lá, pegar, levar sem pagar. Claro que isso pode depois lhe gerar processo, enfim, mas estimula com certeza a honestidade. Eu diria que essas aí são os negócios que, dentre diversos negócios, com certeza, mas eu destacaria esses três que eu estou vendo, inclusive, esse domingo passou lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Um dos negócios que estava lá em destaque foi o mercado autônomo, tá? O mercado autônomo estava em grande destaque. Era isso, Marcelo. Poxa, obrigado, viu? Tá vendo? Obrigado pela contribuição. Vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta, tá? Vou te explorar mais um pouco. Fica à vontade, fica à vontade. Vamos lá. Você acredita que a comunicação é uma importante ferramenta para a gestão do síndico? Com certeza você vai dizer que sim, né? Como que a gente faz para torná-la cada vez mais eficiente dentro dos condomínios? Olha, a comunicação, eu falo que é mais da metade para que o síndico tenha o mérito na sua gestão. Por quê? Porque a comunicação é quem vai fazer as coisas. Olha, o Rildo Oliveira chegou aí agora, né, Rildo? Saudações condominiais. O Rildo Oliveira, falei de você há pouco. Primeiro síndico certificado, a IGPU na Bahia, Rildo Oliveira. Parabéns, grande abraço, querido. Então, a comunicação, como eu estava falando, a comunicação, ela é responsável. Eu colocaria um peso de mais da metade do mérito da gestão do síndico e a comunicação. Por quê? Porque a comunicação ela vai envolver as pessoas, ela vai trazer os conselheiros para o seu lado, você vai, através dessa comunicação, criar comissões específicas para os assuntos que você quiser tratar, e aí tem uma galera boa de engenharia, todo condomínio tem um bom engenheiro, todo condomínio tem um bom advogado, então é muito importante você trazer as pessoas para participarem da sua gestão. E essa comunicação, o que é que ela se deve? Eu falo muito o seguinte, que o síndico, tá? Eu estou falando do síndico não morador. O síndico morador, ele está lá no empreendimento, né, o tempo inteiro, obviamente no horário não comercial, que ele não está fora trabalhando, ele está lá, sempre lá no condomínio. Mas aqui eu estou fazendo uma fala para os síndicos não moradores. Os síndicos não moradores, ele não precisa, né, estar lá no empreendimento todos os dias, o tempo inteiro, tá? Muitos dos contratos firmados, eles regem, sim, qual a carga horária, tudo mais. Mas a minha fala aqui é da seguinte maneira. O síndico, ele não precisa estar integralmente o tempo inteiro dentro do condomínio que ele não mora, que ele presta serviço. Ele precisa estar disponível. Percebem a diferença? Olha só a importância da comunicação. E o que é estar disponível? Estar disponível é você ter um canal de comunicação direto, tá? E aí eu vou citar, por exemplo, o próprio WhatsApp serve. Daniel, o WhatsApp, você está recomendando um grupo de WhatsApp no meu condomínio? Não, eu não recomendo, tá? Qual é a situação de WhatsApp no seu condomínio que eu recomendo? Eu recomendo um grupo de WhatsApp. O grupo aberto que eu recomendo é o seguinte: você, os conselheiros, os subsíndicos, se quiser envolver administrador e advogado. Ponto. Acabou. Grupo aberto, onde todo mundo pode falar. Essa é a minha recomendação para o grupo do WhatsApp. Daniel, e os moradores? Você vai excluir? Como é que vai... Você vai criar um outro grupo, pode dar acesso a todos os moradores, tá? Mas, Daniel, existe a lista de transmissão, você vai criar um grupo de WhatsApp com o morador? Calma, pessoal, eu vou explicar. Já estou chegando lá. Então, você vai criar um grupo de WhatsApp com todos os condôminos. Óbvio que você não vai obrigar ninguém a entrar em grupo, você vai fazer a comunicação chegar a todos que tem esse grupo, que está sendo utilizado de maneira oficial, enfim. Não é? E todo mundo que entrar lá, o que é que você vai fazer? Você vai lá na configuração do WhatsApp e vai configurar para que somente os administradores possam falar no grupo. Mas, Daniel, por que fazer isso, esse trabalho todo, e não mandar uma lista de transmissão? Só por um motivo. Porque a lista de transmissão
tem uma pequena limitação, que na minha opinião é uma limitação grave, já que você necessita que essa informação chegue para todos. A lista de transmissão, o receptor da lista de transmissão, se ele não tiver o teu nome salvo na agenda dele, o WhatsApp entende isso como spam. E o que é que acontece com o spam? Ele simplesmente não entrega a tua mensagem. Ou seja, não adianta você mandar uma lista de transmissão para 1000 pessoas se essas 1000 pessoas não estiverem na tua lista. Desculpa, se elas não tiverem o teu contato salvo no aparelho delas, tá? E aí eu falo, deixa eu ver aqui. No meu caso, vou ler essa aqui que ela falou que tem a ver. Ó. No meu caso, o grupo de WhatsApp com 100% dos moradores é a minha melhor ferramenta hoje, só para comunicados. Legal, Ana, se você puder colocar aí, se o grupo é aberto, ou seja, dessa maneira, é aberto onde todo mundo fala, ou se ele, como você falou, só para comunicados, ou seja, então eu acredito que deve ser o que eu falei. Só você fala, você passa os seus comunicados e todo mundo recebe lá a informação. Também quero enfatizar que existem aplicativos maravilhosos, tá? O WhatsApp é apenas uma ferramenta, mas existem aplicativos maravilhosos aí, vários apps aí de comunicação, que aí as próprias administradoras de condomínio já fornecem isso, e eu recomendo fortemente. Sabe por quê? Porque o trabalho vai ser muito menos do que no WhatsApp, porque a administradora já tem todos os condôminos cadastrados, pessoal. Então por que a gente não vai usar aquilo que a gente já tem na mão, ao invés de usar, por exemplo, o WhatsApp? Eu falei do WhatsApp, o WhatsApp é interessante, mas use de uma segunda, vamos falar assim, como um meio alternativo, tá? Mas, em primeiro lugar, foque aquilo que a tua administradora está entregando, porque as boas administradoras, elas já te fornecem isso, tá? Então, utilize isso. Tem outra coisa que é fundamental na parte da comunicação, é você sempre dar feedback sobre tudo que lhe pedem, tá? E aí cria um fluxo, tenha um e-mail oficial para essa comunicação, tá certo? E aí eu vou falar um termo que alguns vão conhecer e outros não. Termo SLA. Você sabe o que é SLA? SLA é uma sigla em inglês, que é Service Layer Agreement, que é o acordo de termo de serviço. Basicamente, Daniel, eu não sei o que é essa sopa de letrinhas. Você traduziu, mas eu não entendi ainda. O que é isso, Daniel? Gente, o SLA. Vamos colocar ela dentro do segmento condominial. O que é o SLA? Vamos dar um exemplo. Você vai fazer um acordo com seus moradores, tá? Você vai gerar um documento oficial, onde, vamos dar um exemplo, motor do portão parou. Gente, é grave ou não isso? Ou é grave, muito grave ou mais ou menos? É muito grave. O portão não pode ficar aberto, o porteiro não vai ter que ficar com aquela situação manual, enfim, é um problema gravíssimo. Então o SLA é você estabelecer um acordo com níveis de prioridade, tá? Por exemplo, o condômino quer fazer um pagamento e o sistema para gerar o boleto está fora. É grave ou não? Você vai deixar de colocar o recurso para dentro, que o condomínio tanto precisa? Então, você vai estabelecer, certo? Critérios de acordo com os níveis de criticidade. Então, estabeleça SLAs para que você possa estar fazendo atendimentos. E aí eu também recomendo utilizar um bom sistema de suporte, tá? Deixa eu ver o que o colega colocou aqui. Antônio De Luca. Vamos lá, Antônio De Luca, ele já antecipou o que eu ia falar aqui, né, Antônio? Mas obrigado. Coisa boa. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo? Então, assim... Ele falou que já aprendeu sobre SLA no curso do GPU. Exatamente. E falou um item importante. Quando a gente fala na comunicação, nós lançamos no nosso app algumas funcionalidades que disponibilizamos aos síndicos da APSA, né? Enquetes, comunicados, mural de avisos. Então, isso tudo está à mão do síndico. E o Antônio já falou que ele tinha nos condomínios dele um aplicativo que ele custeava. Então, assim, para ter essa facilidade, né, para ser esse facilitador na comunicação com os condomínios, e a partir do momento que a gente disponibilizou isso para os síndicos da APSA, ele passou a utilizar o da APSA e pelo elogio dele, eu estou vendo que ele gostou bastante. Então fica aí um pedido aos condôminos e síndicos da APSA, conselheiros, que baixem o nosso app. Está disponível na Play Store e na Apple Store. Então baixem o aplicativo, façam uso deles. A gente tem feito várias atualizações, várias novas funcionalidades para facilitar bastante a vida, comunicação, informações, tudo na mão de vocês em tempo real. Façam pesquisas, pessoal, também. Pesquisa é muito importante. Pesquisa de satisfação. Pesquisa do que as pessoas querem implementar no empreendimento. Pesquisa de satisfação com os colaboradores. Tem muito tipo de pesquisa. E vou dar uma sacada que eu adorei, que a minha querida amiga síndica Taula Armentano deu numa live do Papo Condominial. Vou compartilhar a sacada que ela deu.
Olha que sacada legal. Ela falou o seguinte: a comunicação, quando você estiver fazendo a comunicação, ela deu uma sugestão muito interessante. Tenha papéis de cores diferentes, tá? E faça essa comunicação e meio que convencione as cores desses papéis. Por exemplo, assembleia, vou botar o papel amarelo. Vamos lá. Deixa eu pensar em outra coisa. Ação social, algum evento, você quer fazer um dia de lazer no condomínio, bote uma outra cor. Então, pense, divida essas comunicações em alguns tipos, ou seja, é como se fossem setores, né, sub-áreas que você tem aí no condomínio, daquilo que você precisa comunicar aos condôminos, tá? Aqueles papéis que ficam ali nas áreas comuns, nos elevadores, na entrada dos halls, tá? Então, utilize cores diferentes. Cara, eu achei essa sacada sensacional, que as pessoas, às vezes a pessoa passa apressada e não lê. Um momento, desculpe, voltou, né? Voltou? Pronto. Voltou, é. Pronto. Chega um momento que as pessoas vão se acostumar com essas... Gente, isso funciona. Eu quero que vocês façam um teste e depois mandem uma mensagem no meu privado lá do Instagram ou no WhatsApp e me falem se isso funciona ou não. Funciona demais, pessoal. Uma sacada, uma bela de uma sacada. Daniel, imagina só você usar a enquete. Você tem uma assembleia que você queira discutir algum tema polêmico, você já antecipa isso numa enquete para todos os condôminos, você já sabe qual o direcionamento, qual a opinião de todos eles. Você vai praticamente só para, como se diz, formalizar toda a questão. Assim, muito prático, muito simples de manusear, muito intuitivo. Entendeu? Comunicado. Não, com certeza, com certeza. A facilidade da digitalização, você economiza o tempo das pessoas, porque assim, essa comunicação e essa digitalização permite que você possa tanto fazer o que o conceito da assembleia permanente é interessante a gente falar, que é aquela assembleia que você pode fazer mista, tanto digital quanto a assembleia aberta, né? Às vezes você pode deixar, e isso tem que estar muito claro no edital, tá? Mas é uma assembleia que as pessoas podem votar presencialmente, podem votar digital, ou então pode estabelecer uma quantidade X de hora que aquilo ali vai ficar aberto, tá? E aí, é muito interessante essa questão aí. Ótimo. Vamos lá, a gente chegou ao final do nosso tempo. Foi pouco tempo, né, para tanto conteúdo. Acho que se deixasse a gente ficaria muito mais tempo aqui falando. Eu ia trazer mais umas 10 perguntas para você, no mínimo. Não, eu tenho um síndico que já me falou, um amigo meu, Fulvio Estágio, aí de Resende, no Rio de Janeiro, tá? Ele me falou que tinha assembleia que durava 4 horas, que ele está fazendo em 50 minutos. Como assim? Que mágica é essa? Justamente por isso que você acabou de falar, Marcelo. Por essas pesquisas, por essa digitalização. Ele já praticava isso muito antes, tá? E aí, eu quero reforçar para os donos de administradora, todo mundo que está falando aí, cliente da APSA é testemunha, que vocês não sofreram nada com essa pandemia, porque a APSA já era muito digital, a APSA já entregava muito dos processos digitais. Então, assim, você não ficou na hora da pandemia, você não ficou no prejuízo em nada. Então, eu estou enfatizando isso, que muitas empresas, infelizmente, a maioria, elas não estavam surfando essa onda da tecnologia, aí chegaram agora. Tem muitas empresas, cara, que não tem ainda o software na nuvem, gente. E aí, como é que faz? Como é que faz? Você vai ter que ir para o escritório trabalhar quando você tem que ficar isolado. Então, pessoal, tá? Era isso aí que eu queria falar. Já está chegando aí no tempo para que a gente não consiga não se despedir, né? Às vezes tem live que eu não consigo nem me despedir. Às vezes corta, né? Ué, acabou, fica todo mundo depois manda no WhatsApp. Ué, acabou, o que houve? Mas é o tempo. Infelizmente, se você apertar... Marcelão, se você apertar nesse botão ao vivo, ele mostra a contagem regressiva de quanto tempo falta para encerrar a live. Tá? Se apertar no ao vivo, aí ele vira o reloginho de quanto tempo falta. Acho que já está no finalzinho. Já está pertinho de acabar. Aí, garoto. Boa. Vamos aproveitar para a gente agradecer aqui ao nosso público, Papo Condominial, o pessoal que veio prestigiar a live da APSA, que tem sempre prestigiado as nossas lives. Agradeço imensamente ao Daniel por ter compartilhado o tempo dele, todo esse conteúdo enriquecedor para todos nós. Daniel, muito obrigado. Falei que você é o maratonista das lives, porque eu sei do quanto você faz live praticamente diariamente. A gente estava conversando durante essa semana, você falou, estava final de semana em casa, entrei, fiz uma live. Então, assim, Posso convidar o pessoal para as lives do Papo Condominial, Marcelo? Posso convidar o pessoal? Por favor.
Gente, Pode convidar, fica à vontade. bem rapidamente e bem resumidamente. O Papo Condominial faz live aqui no Instagram toda segunda, terça e quarta, às 10 horas e 27 minutos. Ali pela manhã, pertinho da 10h30, esse horário em inglês mesmo que vocês ouviram, tá? Segunda, terça e quarta Instagram e quinta-feira pelo YouTube e Facebook simultaneamente, ali no finalzinho da tarde, iniciando às 16 horas e 57 minutos. Então, segunda, terça e quarta e quinta, o Papo Condominial faz as suas próprias lives e nos outros dias, inclusive nos mesmos dias que eu faço as minhas lives, às vezes eu faço de manhã a minha, por exemplo, e à noite eu faço outra, à tarde outra, enfim, é uma satisfação imensa contar com cada um de vocês, prestigiar vocês, e não achando pouco, na semana passada eu abri uma live surpresa, rapaz, foi um sucesso. Eu não anunciei, Deus tocou no meu coração, falou assim, abra o Instagram e converse com as pessoas. Meu amigo, o que era para ser uma live de 1 hora se transformou numa live de 3 horas. Nada anunciado, tá certo? Não convidamos ninguém, foi quem chegou. Nós colocamos mais de 20 pessoas na live. Gente do Brasil todo passou seu panorama. Então, gente, é isso. O nosso trabalho é de aproximar, fazer conexões, dar espaço para as pessoas, tá certo, gente? Quero agradecer o carinho de todos e a oportunidade. Grande abraço, meu amigo Flávio Olímpio, toda a diretoria da APSA. Só tem fera nessa empresa. Eu sou suspeito para falar de vocês, que eu sou fã demais de todo mundo aí, conheço a estrutura de vocês. De verdade, eu só valido quem eu conheço pessoalmente, vou na empresa, conheço a estrutura, tá certo? Conheço a seriedade das pessoas, então eu tenho muita responsabilidade com quem... O Papo Condominial tem bastante responsabilidade com quem ele indica e recomenda, tá certo? Isso é uma prática nossa na APS, assim, pós-pandemia, nós recebemos Verdade. as pessoas, recebemos síndicos, donos de administradoras do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, que queiram vir conhecer a nossa estrutura, a gente está sempre com as portas abertas, essa é uma prática nossa, todos sempre são bem-vindos e bem recebidos, pode ter certeza disso. Tá bom, Daniel? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua colaboração, tá? Agradeço também ao nosso público aí, ó, final de live, 55 pessoas, tá ótimo, não tá? Sem dúvidas, sem dúvidas. A audiência é incrível. Muito obrigado, pessoal. Honrado aqui toda a audiência da APSA e do Papo Condominial que aqui estiveram. Obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui. Grande abraço, Daniel. Obrigado, viu? Valeu, gente. Saudações condominiais a todos. Um abraço. Tirem um print aí da tela. Dá para posar para o print rapidinho? Eu gosto de pedir o pessoal, ó. Tira o print aí da tela, a gente sorrindo, tá? Quem tirar o print e postar no seu Instagram, eu vou recompartilhar na do Papo Condominial, tá certo? São mais de 36 mil seguidores. Vocês vão aparecer na rede para mais de 36 mil seguidores, tá? Vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Tirem o print, postem no Instagram. Saudações condominiais e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado.